Olá, meninas, tudo bem com vocês? Nosso tema hoje é um tema bacana, muito lindo, drenagem linfática, né? Eu vou estar aqui cronometrando meu tempo, se não me perdo, converso demais, me empolgo. Então vamos lá falar dessa técnica maravilhosa, que eu gosto muito dela. É uma técnica muito utilizada por nós profissionais da área da estética, pelos seus N benefícios, né? Pelas suas N vantagens, suas N aplicabilidade dentro do nosso campo de prática. E é uma técnica coringa para você que está iniciando agora, não tem condições de comprar aparelhos, não sabe como utilizar alguns recursos. Então a drenagem linfática é maravilhosa, tá bom? Já peço desculpa para vocês com questões de ruído, porque os vizinhos estão fazendo reforma aqui ao lado. Então eu peço desculpa para vocês já por esses ruídos. Então vamos falar um pouquinho, né, da história da drenagem linfática, né? A drenagem linfática, deixa eu caçar aqui o meu mousezinho, foi uma técnica criada pelo casal dinamarquês, que vocês vão ouvir falar muito dele quando se fala de drenagem linfática. Emmy Volden e sua esposa, Estrid Volden. Ela era naturopata e o Emmy Volden era um fisioterapeuta. Então, no final do ano de 1920, a drenagem linfática manual, eles dedicaram toda a sua vida justamente para entender a técnica da drenagem linfática, estudar os sentidos do sistema linfático, que até então, como vocês lembram que nós falamos na nossa aula anterior, não se conhecia muito bem sobre esse sistema, a sua função, os seus benefícios. Então, Emmy Volden, ele foi responsável por estudar a fundo o sistema linfático e desbravar a criação desse método maravilhoso que foi a drenagem linfática. Então, hoje a drenagem linfática é reconhecida mundialmente graças ao estudo desses dois protagonistas, né? E ela é reconhecida como terapêutica complementar no alívio de várias patologias que causam edemas, gozando do estatuto científico e acadêmico a partir de pesquisas e comprovando sua eficiência. Então, graças a eles estudaram, descobriram a eficácia da drenagem linfática, descobriram a técnica, a pressão, o sentido. Então, por meio deles, a gente começou a entender mais sobre esse sistema que até então não era tão conhecido. Então, hoje nós temos estudos científicos que comprovam essa eficácia da drenagem linfática em N tratamentos, não só estéticos, mas também medicinais. Então, esse nome, drenagem linfática, né, ele é de origem inglesa e ele pertence ao léxico de hidrologia, que era uma execução que eles faziam por lá, que consistia em evacuar um pântano que estava cheio de água, né? Então eles evacuavam esse pântano cheio de água por meio dessas caneletas que se desembocavam em um poço ou em um curso de água. Então por isso que pegou e originou-se esse nome, que pertence a esse léxico de hidrologia. Então, a drenagem linfática, né, manual é muito mais que uma simples massagem, é reconhecida cientificamente como uma prática complementar benéfica, muito apreciada no campo da estética, não só pela questão estética, mas pelos seus N benefícios que nós podemos possibilitar ao nosso cliente quando executamos essas manobras. Então, graças aos estudos, às pesquisas, que vários e outros representantes que começaram a entender mais sobre o sistema linfático, hoje nós temos essa técnica riquíssima para ser associada dentro do nosso tratamento estético, né? E possibilita uma vasta e riquíssima, né, benefícios para o nosso cliente. Então, hoje destaca-se que essas manobras da drenagem linfática, ou DLM, que é a abreviação desse nome, são indicadas para prevenção e tratamentos. Então, eu posso utilizar a drenagem linfática não só para tratar, mas também para prevenir. Lembrando que nós partimos do princípio de não só tratar o problema quando ele surge, mas o nosso intuito é conscientizar a população que elas devem procurar tratamento estético não só para tratar aquilo que já evoluiu, e sim também para prevenir aquilo que pode surgir.
Lembrando que nós entendemos sobre várias etiologias, que são os processos que apontam para a formação de algumas alterações inestéticas. Então, se eu sei que eu tenho essa tendência a ter alguma patologia estética, eu tenho que prevenir. E a melhor forma de prevenção é a conscientização que nós profissionais conduzimos aos nossos clientes para eles entenderem o que eles precisam fazer para prevenir esse surgimento dessas patologias. E dentro do conjunto, do âmbito da estética, nós podemos também utilizar a drenagem linfática no que se diz respeito para a prevenção de edemas, ou até mesmo de fibroedema geloides, entre outras patologias. Então é uma técnica muito utilizada por nós profissionais. Então nós temos sua indicação para edemas, linfedemas, fibroedemas geloides, queimaduras, enxertos, acne, justamente acne, sensação de cansaço nos membros inferiores, dor muscular, no tratamento do pré e pós-operatório de cirurgias plásticas é super recomendado, nos hematomas e nas equimoses, que são as manchas provocadas pelos hematomas. Então os benefícios da drenagem linfática são riquíssimos e vastos. Nós temos uma melhora no sistema linfático, o aceleramento do metabolismo celular, a redução de toxinas dentro do espaço intersticial da célula. Eu vou reduzir também a quantidade de líquido presente nesse tecido. Eu vou possibilitar uma maior permeação cutânea a nível celular das substâncias que eu vou estar associando dentro do meu plano de tratamento. Eu tenho uma melhor também absorção das ondas que eu vou estar estimulando, as eletroestimulações a nível subcutâneo. Então a drenagem linfática ela é super recomendada dentro de todos os tratamentos estéticos corporais e faciais também. Então, quando nós falamos das suas indicações, eu entendo que são as orientações, é um mapa que me direciona para o que eu posso fazer, em que eu posso fazer e em quais situações que ela é bem recomendada, tá bom? Então, as indicações é um mapa para nós profissionais, entendemos as suas indicações, as suas orientações, quem é que pode fazer. Então, as indicações me dão um mapa de quem pode receber esta técnica. Então, a técnica da drenagem linfática é super recomendada no fibroedema geloide, lembrando que eu tenho ele aspecto edematoso, inflamatório, fibrótico. Então, quando eu falo desses aspectos, eu falo de condições que estão extremamente sensibilizadas à sua estrutura. E dentro desses aspectos de sensibilização, eu tenho o sistema circulatório e o sistema circulatório sanguíneo e o sistema linfático afetado diretamente. Então, com isso, eu tenho um aumento da pressão desse sangue, eu tenho um aumento da concentração de líquido. Então, nesse contexto, a drenagem linfática é super recomendada, porque ela trabalha justamente isso, a redução de líquido presente no tecido. Então, é uma técnica que trata da redução, da absorção, do aumento desse carreamento. Eu gosto de dar um exemplo bacana sobre isso, que é sobre uma represa. Então, quando eu tenho uma represa e esse nível daquela água vai subindo, o que acontece? Eles abrem as comportas. Quando essas comportas não estão abertas, a tendência é esse nível subir. Quanto mais esse nível subir, eu tenho um risco, eu tenho um perigo, não é verdade? Então, isso acontece dentro do nosso organismo. Então, a drenagem linfática é como se ela abrisse essas comportas dessa represa e escoasse toda essa água. Quando aquele fluxo de água sai, reduz a concentração, a proporção de quantidade de água presente daquele outro lado, e com isso eu tenho menos perigo de acontecer um rompimento da barragem. Então é justamente isso que a drenagem vai fazer dentro do nosso organismo. Ela vai acelerar esse transporte de carreamento desse líquido e reduzir a quantidade de líquido presente naquele tecido. Ficou claro? Eu gostei dessa explicação. Lembrando, meninas, que acompanhem essas informações com um caderno e uma caneta. Dê pausa se preciso, volte esse vídeo, volte dessa parte, assista novamente, reescreva isso que eu estou falando, coloque para reproduzir novamente, ouvindo, você escrevendo, talvez absorva melhor esse conteúdo e você assimile mais essas informações. A desintoxicação do organismo também é excelente. Então, se eu tenho uma quantidade de toxinas, radicais livres, a drenagem linfática vai absorver essas toxinas e vai eliminar do nosso organismo. Além disso, ela promove também o relaxamento muscular. Nos casos de microvarizes,
não é recomendado a utilização de massagem modeladora. Por quê? Porque eu vou romper esses vasos. Lembrando que quando eu falo de microvarizes, eu falo também do afetamento dentro da estrutura dos meus vasos sanguíneos. Então, se eu tenho microvarizes, eu tenho um comprometimento dentro desse contexto que se diz respeito aos vasos sanguíneos. Então, quando eu faço a drenagem linfática, eu vou reduzir também a pressão que está sendo executada dentro daqueles vasos, eu vou aumentar esse carregamento desse sangue, eu vou reduzir também as toxinas ali presentes. Então, dentro da microvarizes, o melhor tratamento recomendado é a drenagem linfática e jamais a utilização de massagem modeladora em regiões onde temos microvarizes, porque você pode romper essas varizes e a sua cliente pode ficar roxa. E lembrando que jamais, em hipótese alguma, deixar roxo o meu cliente é algo que eu tenho que fazer, tá bom? Então tenha atenção quanto à região que você vai estar executando essa técnica. Equimose, que é as manchas causadas pelos hematomas. Então a drenagem linfática faz a remoção dessa equimose, daquele excesso de substâncias que foram extravasadas naquele tecido. Então ela vai absorver e remover aquele resíduo do tecido, filtrando e retirando todas as manchas causada pelos hematomas, pelo hematoma que foi causado, essa lesão que foi causada internamente. Também no caso da acne, também é super recomendado a drenagem linfática, porque eu vou acelerar o processo de cicatrização daquele processo inflamatório, vou concentrar células de defesa para aquela região, vou reduzir as toxinas que estão ali presentes, porque tem sim toxinas, estão sendo excretadas toxinas, porque está acontecendo a fagocitose, aquele processo metabólico celular, onde minha célula de defesa está indo lá, se ligando com a bactéria, fazendo a morte celular para matar aquela bactéria, absorver informações. Então, eu tenho sim toxinas presentes nesse tecido. Então, a drenagem linfática ela vem reduzindo essas toxinas, aumentando as células de defesa e auxiliando na reparação desse tecido. Então, para uma cliente que tem acne, vocês pensam comigo, eu vou acelerar ou não esse processo de cicatrização? Coloque aí nos comentários. Sensação de cansaço nas pernas, no caso de gravidez, após o 4º mês, porque esse período inicial até o 3º mês, meu corpo está se adaptando ainda com o feto, então pode que aconteça algum aborto espontâneo, algum aborto durante esse período, e aí você fez a drenagem linfática, ela vai associar com a drenagem linfática. E também existem os pontos que eu devo evitar durante a técnica, porque são pontos que estimulam a contração uterina. Então tudo isso nós temos que ter atenção. Edema pós-parto também é super recomendado para quem tem bebê após pós-parto, foi cesariana ou foi parto normal, é super recomendado a drenagem linfática. E dentro também no contexto da gestação também é super recomendado a drenagem linfática para sua cliente. E no pré e no pós-operatório. Pré-operatório porque eu vou preparar esse tecido para receber a lesão, que é a lesão causada pela cirurgia plástica. E no pós-operatório porque eu vou reduzir as toxinas presentes nesse organismo e vou acelerar o processo de reparação tecidual, o processo de cicatrização. Então nesse contexto é super recomendado. Vocês irão ver mais na frente que nós iremos falar sobre as cirurgias plásticas presentes, disponíveis, os recursos que nós utilizamos. Nós vamos entender um pouquinho mais. E as contraindicações? O que eu devo fazer, professora? O que eu não devo fazer, em quem eu não devo fazer a drenagem linfática, melhor. Então eu não devo fazer drenagem linfática em cardíaco sem autorização do cardiologista, porque pode acontecer algum probleminha, alguma arritmia, algum espasmo e você ficar sem saber o que fazer. Então não é interessante você fazer sem autorização do cardiologista, tá bom? Pessoas com câncer, eu coloquei observação porque não tem estudo que comprove que aconteça a metástase. Inclusive, alguns profissionais da área da saúde atuam dentro desse contexto no tratamento de pessoas que têm câncer, utilizando essa técnica. Então, hoje em dia, atualmente, é um pouco desmistificada a utilização da drenagem linfática em quem tem câncer. Alguns profissionais recomendam sim a sua utilização pelos benefícios da técnica. Porém, lembrando que eu trabalho dentro do contexto em parceria com um profissional responsável pelo tratamento da minha cliente. Então, se ele te orientar para você fazer, se ele orientar ela a fazer uma drenagem linfática e ela for no seu espaço com o encaminhamento dele, tudo bem. Mas sem o respaldo do profissional que está fazendo a supervisão do tratamento dela, você jamais deve executar qualquer técnica, tá bom? Peça para ela conversar com o médico responsável por ela, pedir, ou ele, né, pedir o encaminhamento, pedir a liberação, e aí sim faz. E existem a drenagem linfática em uma pessoa que tem câncer,
fazer pós-mastectomia, é totalmente diferente de uma pessoa que não tenha câncer, tá bom? Então a gente também tem outros critérios de como abordar essa drenagem. Processos infecciosos, infecção, por exemplo, infecção de urina, infecção internas, porque elas podem serem espalhadas para outras regiões. Então, se tem indicativo de processo infeccioso, não faz. Como assim? Minha cliente está gripada, resfriada, quer fazer drenagem linfática? Não pode. Tá com algum problema, uma infecção no intestino? Não faça. Deixa ela primeiro tratar o probleminha dela e aí sim depois vir fazer. Lembrando, gente, que se está doente é para estar em casa e descansar. Não é para fazer tratamento conosco, tá bom? Então, tem muitos profissionais que acabam fazendo isso e acaba tendo complicações e o seu cliente passa mal em cima da maca e aí vai ter o quê? Um transtorno, né? Então, estado febril também, hipótese alguma, você deve fazer drenagem linfática. Quem tá nesse estágio, é melhor estar em casa, descansar. Alterações do funcionamento da tireoide, ou suspeita ou em tratamento. Lembrando que se tem essa alteração, deve procurar um profissional, fazer a regulagem disso tudo. E aí sim, depois, nós poderemos ingressar com o processo de tratamento, tá bom? Trombose, por quê? Trombose, em hipótese alguma, eu devo fazer drenagem linfática. Nós temos o teste que nós executamos para ver ou perceber se meu cliente tem trombose, porque o que acontece? Se um trombo ele é deslocado, o seu cliente pode ter embolia pulmonar, pode ter até um problema no coração e ter uma morte após, se não me engano, 40 um período de horas, eu não me lembro certinho o horário, fugiu da minha mente, mas quando você faz a drenagem linfática e sua cliente tem trombose, pode acontecer o deslocamento do trombo e vir até a óbito. Então, jamais façam em clientes que tenham trombose, tá bom? Tenham atenção contra o que diz respeito a isso. Então, quando nós falamos da técnica, nós temos 3 pessoas que são umas figuras que ilustram a questão da técnica. Vocês lembram que eu falei sobre Walden, que ele foi o terapeuta, né? O pai da drenagem linfática, que ele foi lá, estudou sobre o sistema linfático, estudou e desenvolveu a técnica. Então, a técnica de Walden é captar, conduzir 7 vezes. Capta, conduz 7 vezes e bombeia. Capta, conduz, bombeia 7 vezes. Então, o Walden sempre vai levar e bombear 7 vezes. Sempre vai levar e vai bombear 7 vezes. Professor, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu vou tentar trazer um vídeo demonstrativo mostrando para vocês essas 3 técnicas. Mas para vocês entenderem, Walden capta, conduz. Vai captando e conduz. Quando conduz, chega aqui, bombeia 7 vezes. Se ele levou aqui uma vez, todas essas vezes ele irá bombear o sistema linfático. Então, eu vou trazer um vídeo explicando o passo a passo da drenagem linfática, explicando as técnicas, tá bom? Então, o Walden, ele faz isso. Capta, conduz, capta, bombeia 7 vezes. Ele capta, bombeia 7 vezes. Já Leduc, né? Leduc, ele era um aprendiz de Walden, ele estudou a técnica de Walden e aperfeiçoou, né? Então, a técnica de Leduc é capta, conduz. Capta, conduz. Capta, conduz. Diferente de Walden, que é bombeia, leva, bombeia 7 vezes, carrega, bombeia 7 vezes, carrega, bombeia 7 vezes. Leduc não, ele capta, ele faz movimentos de captação, condução. Capta, conduz. Já Godoy, né, ele foi uma técnica utilizada uma técnica desenvolvida por Godoy, o professor José Maria Pereira de Godoy, médico cirurgião cardiovascular, né? A técnica dele é um pouco diferente de Walden e de Leduc. A técnica dele consiste no deslizamento. Ele utilizava até alguns rolinhos que faziam eu esqueci, uma argolinha, e fazia esse deslizamento. Então, diferente de Walden e de Leduc, que faz essa captação, que é esse movimento, ó, esse movimento, Godoy, ele faz só o deslizamento. Então, a técnica dele consiste somente em deslizar. Leduc capta, conduz, vai captando. Walden, ele faz essa captação e vai conduzindo. E o Godoy faz somente o deslizamento.
ele associa com outros recursos e por aí vai, tá bom? Então eu vou fazer para vocês um vídeo demonstrando numa prática como seria todo esse processo. Lembrando que é interessante a gente ter uma vivência dessa prática para vocês entenderem um pouco também da pressão. Então mais ou menos essa prática vai ser para vocês se orientarem, para quando a gente se ver, quando tudo isso acabar, vocês saberem como é que é o sentido, como é que é a técnica. Eu vou trazer bem mais explicado essa parte da técnica para vocês no próximo vídeo nosso, tá bom? E aqui eu tenho um colocando a mente em ação, atividadezinhas, são 4 perguntinhas para vocês responderem e encaminharem hoje para o meu e-mail, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, né, que o principal também é que vocês tenham aprendido algo de fato, e eu espero até o nosso próximo encontro. Vou trazer o vídeo prático para vocês verem como é que é a drenagem linfática, como é que nós trabalhamos, como é que é a técnica toda, o passo a passo dessa técnica. Então hoje foi para nós entendermos mais sobre esse benefício dessa técnica que é riquíssima, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.